Olá, eu sou a Val Moura. Eu vou conversar hoje com a Ruth Pereira sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção ao suicídio através das terapias integrativas. Se você está assistindo esse vídeo gravado, passa um pouquinho para frente que a gente já vai começar. Bom dia para quem está entrando. Coloca aí nos comentários para mim se o som tá bom, se você tá ouvindo a minha voz. Bom dia! Bem-vinda! Maria Fernanda, Verônica. Queridas, escreve no chat. Estou te ouvindo. Porque às vezes eu não sei se esse fone tá funcionando. Eu vou convidar algumas queridas para estarem aqui com a gente. Eu vou conversar hoje sobre o Setembro Amarelo, sobre como as terapias podem ajudar nesse processo de prevenir o suicídio. Ajudar a prevenir, né? Vamos lá? Manda um aviãozinho aí para algumas pessoas que você conhece, para estar aqui com a gente, conversando. Bom dia, quem tá entrando aqui. Bem-vinda, bem-vindo. Que tema importante, né, gente? Estamos terminando o mês de setembro, mas esse tema deve ser falado sempre, não somente em setembro, não é verdade? Ah, que bom, tá me ouvindo direitinho. Ok. Já vou chamar minha convidada aqui. Minha convidada hoje é a Ruth Pereira, lá de Portugal. Ela vai contar um pouco a história dela, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Ela está fazendo uma série de lives lá no canal dela, referente a isso, né, ao Setembro Amarelo. E é tão importante a gente falar disso. Deixa eu tirar a música. Senão o Insta me derruba de novo. Bom dia, gente querida do meu coração. Vamos conversar hoje com a Ruth. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Ruth está em Portugal, então podemos ter alguma diferença, algum delay aqui, mas foquem no conteúdo, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as terapias que a gente conversar, podem ir colocando no chat. Recebi mensagem aqui, não vai ser live de reprogramação, viu, gente? Vai ser uma live pra gente falar sobre as terapias, sobre como que a gente pode ajudar essas pessoas que têm pensamentos suicidas. A gente vai contar as nossas experiências de atendimento, de como que é importante levar um pouquinho de essa palavra, o autoconhecimento, para as pessoas que têm pensamentos suicidas, né? Que não chegaram de fato a executar, mas eles estavam no caminho de chegar lá. E esse mês a gente é um mês de alerta, um mês pra gente ficar atento a tudo isso, né? Eu tenho várias experiências de atendimento de pessoas que tinham pensamentos suicidas. Então eu vou conversar um pouco com a Ruth, a gente vai desenvolver esse assunto. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vai colocando no chat. Experiência de vocês também é importante pra gente, tá bom? E na próxima semana a gente volta com a live de reprogramação, tá bom, meus amores? Deixa eu chamar a Ruth. Peraí. Já te convidei. Vira a câmera. Aê! Oi, a câmera ligou lá do outro lado. Boa tarde, Bom. querida. Para você, boa tarde, né? Então, bem-vinda. Deixa eu só escolher aqui o meu filtro, gente. Desculpa lá. Tá aqui o meu filtro. Amado. Que eu amo este filtro. Ai, toda brilhante. Boa tarde. Boa tarde, Boa querida. tarde. Bem-vinda. Fique à vontade. Obrigada. Muita gratidão, Val, por este convite que nós sentimos duplo, né? Foi muito engraçado que eu senti de convidar a Val e a Val sentiu de convidar-me a mim. Foi assim uma coisa assim em conjunto as duas. De trazer este convite e principalmente neste Setembro Amarelo, que para mim é um mês muito... Ele é
para mim é um mês muito significativo. Não basta ser o mês 9, frequência 9, seja fim de ciclo, senão também é o meu mês de aniversário. E descobri recentemente que dentro do meu dia de aniversário se comemora a prevenção do suicídio. Eu vou aqui falar de mim, explicar quem eu sou, quem eu estou, né? O meu nome é Ruth Pereira, eu estou Ruth Pereira e eu sou psicoterapeuta e taróloga. E como é que eu entrei nisto das terapias nas terapias integrativas e alternativas e complementares? Tudo aqui, tudo junto, né? Porque eu estou ostomizada, para quem desde 2000. Tem uma travadinha, gente. Oi? Já voltou. Tá, Tá bom, pode tá terminar. ok? Eu estou com bolsa de colostomia desde 2013 e eu queria entender o que é que tinha acontecido com o meu corpo. Amores, escreve aí pra mim no chat se é a minha internet que tá travando ou se da Ruth, por favor. Pri, você entrou agora? Coloca aí no chat pra mim, por favor. Ai, a Ruth caiu, acho que foi a dela, né? Ai, gente, será que a gente vai conseguir falar com ela? Ah, que pena. Ela caiu. Vamos esperar ela entrar. A história dela é muito linda, é muito importante nesse Ah, da Ruth, né? Obrigada, Pri. Ah, que pena, ela caiu. Mas ela tá entrando de novo. Vou colocar ela aqui de novo. Vamos persistir, tá bom? Ela tá em Portugal. E aqui onde eu tô, tá chovendo, tá, né? Um clima um pouco estranho. Eu achei que a minha internet poderia estar ruim, mas ela vai entrar de novo. Deixa eu mandar o convite. Gente, não desiste, fica aí, que a história dela é muito linda. Vamos lá, tô aguardando ela entrar de novo. Olha, eu vou mexer mais, eu vou mexer no filtro. Vai mesmo assim. Gente, peço desculpa. Isto aconteceu durante a semana toda que eu tive a fazer lives. Aconteceu isto. Eu tive que chegar, mudar para os dados móveis, que até é uma coisa quase impossível fazer collab com dados móveis. E eu consegui fazer com dados móveis. Então, continuando aqui. Vamos lá. A minha historinha de vida, né? Como a historinha do herói aqui. Eu estou com bolsa de colostomia desde 2013 e eu queria entender o que é que tinha acontecido com o meu corpo para eu receber aquele castigo, aquela punição. Quando eu percebi que pelo mundo comum, digamos assim, pela parte da medicina, eu não ia ter uma resposta, eu fui em busca através das terapias. Fui numa curandeira, como aquelas curandeiras antigas, e ela disse-me assim, olha, tu tens que ser terapeuta, tu tens que estudar, tens que ser curandeira, tens que estudar bem isto das curas, porque é essa a tua missão de vida, tu vieste aqui para transformar pessoas. Eu, ok, a pessoa não queria aceitar isso, né? E eu entrei nas terapias já naquela de, eu estou cansada desta doença e eu vou ter que mudar isto. E quando eu entrei encontrei as terapias, foi mesmo a fitoenergética, foi a minha primeira terapia holística, foi quando eu entendi que nada é por acaso, que existe uma grande componente emocional, quase, eu vou pôr assim, 95% das doenças, elas têm uma causa emocional por trás, e enquanto nós não tratarmos essa causa emocional, nós não vamos para a frente. Olha só a mensagem, vamos de aprendizado, exatamente. Nós não avançamos nada na nossa vida, muito pelo contrário, temos tendência até a regredir na nossa vida. E eu vou usar esta frase, ela é muito forte, mas dar cabo daquilo que nós consideramos ser o certo para nós. Foi isto que aconteceu comigo, quando eu descobri que existia uma grande culpa, uma grande raiva e uma grande mágoa dentro de mim.
E eu não posso culpar ninguém ao meu redor desta doença. Apesar de ser uma doença crónica que é passada geneticamente. Eu só posso culpar a mim mesma. Eu venho de uma família grande, somos cerca de 40 pessoas diretas, de linhagem direta, e destas cerca de 40 pessoas de linhagem direta são os meus tios, os meus primos e já a segunda. Travou de novo, Rutinho. Gente. Ô, Pri, vamos fazer um reiki aí para liberar essa internet, vamos? Quando o assunto é tão transformador, existem algumas forças que impedem, sabia, de chegar a informação para quem precisa. E aí essas coisas começam a acontecer. Nós estamos num período desafiador aí de Mercúrio retrógrado, né, Priscila? Mas a gente vai desbloquear isso. Vamos ativar aí um reiki para a gente desbloquear essa internet, para a Ruth conseguir colocar a mensagem dela no mundo. É uma coisa tão linda que ela quer falar e a gente não consegue. Bora, Pri, junto comigo? Vamos. O pessoal que está aqui na live, que é reikiano, ajuda a gente para que a internet da Ruth volte com força total, para ela conseguir falar a mensagem dela, enviar para quem precisa. Tanta gente que precisa ouvir isso. Gratidão. Vamos lá? Vou chamar ela de novo. Oi, voltei. Oi, Ruth, tá tudo bem? Já convidei aqui o pessoal para ajudar a gente com energia aqui para levantar essa tua internet, agora vai. Então você estava falando que você chegou nas terapias muito revoltado, mas eu quero que você retroceda isso daí. Quero que você conte a sua chegada, mas eu quero que você fale também de toda aquela história que você me falou, daqueles pensamentos, daquelas coisas que você não encontrava saída. Pode contar a sua história, que eu sei que é muito maravilhosa. Então, meu amor. Obrigada, Val. Então, eu quando entrei nas terapias, eu já tinha passado por 2 tentativas de suicídio. Oi, Thalita, seja bem-vinda. Eu já tinha passado por 2 tentativas de suicídio e essas 2 tentativas de suicídio, uma em 2010 e outra em 2012, se vocês repararem, são bem precoces antes do desenvolvimento da doença. E essas 2 tentativas foi exatamente porque quando eu olhei ao meu redor, eu estava casada, num relacionamento abusivo, e vou falar da primeira tentativa. Foi um relacionamento abusivo, literalmente abusivo. Aquilo foi num surto psicótico, que para quem não sabe, um surto psicótico é um momento em que a gente atinge um auge e que não conseguimos pensar nada, só pensamos, eu quero sair desta situação e eu tenho que sair desta situação. Então, o surto psicótico é aquele que às vezes algumas pessoas matam outras, desculpem o exagero aqui da palavra, mas é exatamente isto. Algumas pessoas matam outras no calor da discussão. E eu, em vez de matar a outra pessoa, eu matei-me em mim. Foram 9 anos em completa degradação psicológica minha, ao ponto de eu olhar para mim e eu dizer, eu não sei se eu gosto mais de morangos, se eu gosto de laranja. Eu não sei se eu gosto da cor vermelha, se eu gosto da cor azul. Eu cheguei a um ponto na minha vida que eu dizia, eu não me reconheço. Eu não me reconheço, eu não estou conseguindo sair daqui, eu não via solução. Dizer assim, mas tu vias uma solução, há sempre solução. Eu não via uma solução. Ninguém ao meu redor tinha uma solução para a minha dor. Ninguém me conseguia dar uma solução para a minha dor. E quando eu entro naquela discussão com o pai da minha filha, a discussão foi tão dura, eu simplesmente as palavras eu não me lembro, tá? Mas eu sei o sentimento que ela me trouxe, que era muito dura aquela discussão, que eu olhei para cima do micro-ondas, a gente estávamos a discutir na cozinha, e eu tinha a minha filha a assistir à discussão, eu não queria que a minha filha assistisse à discussão, e eu disse, eu não aguento mais isto, eu estou cansada de ser acusada de tudo e mais alguma coisa para ter uma pequena noção. Eu em casa não podia sequer usar um vestido arrendado, porque até em casa já me estava mostrando para os outros, gente.
Portanto, não era a loucura do homem. E eu disse, eu não aguento mais isto. Olha, para cima do micro-ondas eu tinha lá um medicamento, eu sabia que aquele medicamento tomado em excessivo poderia levar à morte, eu não tomei. Literalmente, eu tomei aquela quantidade toda e fui esperar. É engraçado, porque eu fui esperar a morte. E eu olho hoje, né, 2 anos depois eu separo-me, depois volto a tentar outra vez o suicídio por conta da pressão toda que eu tinha ao meu redor. Eu tinha uma pressão enorme. Era o meu pai me acusando, querendo que eu deixasse o namorado com que eu estava. Era a minha mãe me acusando porque queria que eu deixasse o namorado com que eu estava. Eu estava numa casa que não conhecia praticamente as pessoas que eu separei, me fui para a casa do meu pai. Eu conhecia o meu pai de fim de semana, eu não conhecia o meu pai 24 horas sobre 24 horas. Então foi toda ali uma panóplia e tens que obedecer e tens que fazer, e é desta forma, e é assim que tem que ser. E eu cheguei ao ponto de dizer assim, o que é que eu estou aqui a fazer? Ninguém compreende, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, ninguém está aqui virado para mim, está tudo virado para o outro. E eu sou o que aqui nesta história? Eu disse mesmo, eu não valho nada aqui. Então, se eu não valho nada, se eu não sou importante, eu vou-me embora. Eu vou embora. Você não Não estou via aqui a fazer nada. solução nenhuma possível, assim, nada bom. Você só via o fundo do poço mesmo ali. Mesmo, eu só via o fundo do poço. Se é que existe algum fundo, se o poço tinha fundo, porque eu olhava e só via escuro, 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 escuro. Para mim era tudo escuro à minha volta. Quando a minha psiquiatra chega para mim, que ela chegou, foi mesmo a psiquiatra que me acompanhou lá no processo, lá no início do processo, quando da primeira vez, eu pedi para essa psiquiatra, ela é paraguaiana, tá? Ela é paraguaiana, é 1,5 m de altura, mas tem uma força de viver, uma coisa incrível. E ela transpõe essa força de viver para os utentes dela. E ela transpôs essa força de viver para mim. E foi ela que me disse, o que é que você está aqui a fazer novamente? E eu disse, doutora, eu não consigo encontrar uma saída. E ela disse, mas isto não é solução. Isto não é solução. A gente vai traçar um plano juntas, porque quando ela me disse, espera aí, nós temos que traçar um plano juntas para conseguirmos sair, para conseguir sair daí. E vais traçar esse plano comigo. Eu estava lá em SO, com uma sonda do tamanho da minha garganta, para fazer a lavagem ao estômago, e eu estava traçando um plano de vida com ela. E estamos a falar no mês de novembro. Foi tão forte o tratamento que eu fiz com ela naquela altura e a decisão de viver foi tão forte naquele dia que eu disse, eu vou dar a volta por cima. E foi engraçado que a minha resposta para ela foi, doutora, eu já tentei uma, eu já tentei 2, não vale a pena eu tentar uma terceira, porque eu não vou conseguir. Está visto que eu tenho que viver. Então, se eu tenho que viver, bora trabalhar esta questão de eu ter que viver. Que lindo. E eu tracei esse plano. Né? Parou de tentar, porque quem tenta realmente não consegue. É só quem realmente faz, realmente quer. E que importante, né? Essa médica pegou na tua mão e te resgatou. Me resgatou. Ela foi a minha primeira equipa de trabalho que trabalhou comigo, foi quando eu conheci a parte terapêutica. Não é só a parte científica do médico, mas a parte terapêutica toda que a equipa ali exerce, porque foram 3 pessoas comigo. Foi a terapeuta, foi a psicóloga e a psiquiatra. E isto é fundamental quando a gente chega neste ponto de tentar contar a própria vida, de não ver solução. É preciso não só nós terapeutas que somos terapeutas holísticos, né, que trabalhamos ali todo, mas também a componente do psiquiatra, porque podem dizer assim, mas ele vai dar medicação. Sim, às vezes é necessária a medicação para a gente ultrapassar, eu vou usar esta expressão, para ultrapassar o barranco, para ultrapassar o rio para o outro lado. É como se aquela medicação fosse o barco que nós precisamos para chegar ao outro lado da margem do rio. Sim, o corpo precisa de níveis, algumas substâncias, que nesse lugar aí de depressão, de pensamento suicida, o corpo não cria. Então precisa da medicação. A gente aqui, como terapeuta, a gente nunca pode indicar para uma pessoa parar a medicação ou não ir para um psiquiatra, jamais. É o trabalho em conjunto com o psicólogo, com o psiquiatra e com a terapia integrativa. Pode continuar, Ruth, querida.
E foi essa a psicóloga que me levou para os cristais. Essa psicóloga levou-me para os cristais. Quando ela disse para mim assim, olha, Ruth, eu tenho uma cliente que ela atendia no público e atendia no privado. Eu tenho uma cliente que curou o cancro da mama colocando-se entre 4 geradores quartzo rosa. E eu olhei e falei assim, o que é que os cristais têm a ver, gente? Estamos em 2010, mais ou menos, 2010, quando isso foi. Ou seja, há 18 anos atrás, praticamente. Eu não estou a fazer as malas contas, mas há 12 anos atrás. Para mim estava a fazer 18 anos, eu menos 18. Há 12 anos atrás, quando ela trouxe isto para mim dos cristais. E aquilo ficou, né? O processo de osmose, ele fica a trabalhar na nossa mente. Mesmo que a gente não ligue naquele momento, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que dar atenção. E eu fiquei com aquela dos cristais. Mais tarde, já bem mais tarde, há 4 anos, é que eu fui em busca de compreender os cristais, o que é que os cristais querem dizer, como é que eles funcionam para nós, o que é que eles interagem connosco, até que na fitoenergética, a Patrícia Cândida, ela explica lá na terapia dos cristais. A gente não vive sem eles. É lindo, né? Eu amo. A gente precisa deles. Pode dizer assim, mas como é que a gente precisa deles? Como é que tu dizes que a gente não vive sem eles se eu não tenho nenhum e eu vivo? Olha o sítio onde tu pisas. Precisas da terra. E ela é a maior fonte de cristais. É o sítio de onde eles vêm. É da terra. Então, ela é um cristal, praticamente só. Sim. Os cristais, eles atuam no nosso campo energético, mesmo que a gente não acredite neles, né? Eles nos ajudam. Eu tenho sempre um cristal comigo, eu adoro. Muito lindo. Ô, Ruth, e quando você... Tá travada? Gente, bora. Olha, bate 11 pessoas na live e ela trava. Tá travado. Não, tudo bem. Vamos continuar, Rutinha. E aí, então eu conheci os cristais e a partir daí, não vou dizer que pararam as tentativas de suicídio, as tentativas pararam, mas o pensamento continuou. Até que eu comecei a pensar, há aqui alguma coisa aqui por trás para eu continuar com este pensamento, de ter que ir quase ao fundo do poço para voltar a renascer novamente. Eu tenho que ir ao fundo do poço e voltar para renascer novamente. E isto é cansativo, gente. Isto é muito cansativo. Isto cansa. E foi quando eu descobri que estava num processo de vítima. Eu estava me vitimizando o tempo todo. E eu achava que estava super bem. Mas a partir do momento que a gente passa por essas coisas de eu vou acabar com a minha vida, porque eu me sinto miserável, porque ninguém gosta de mim. Vocês estão num processo de vítima. Ou se estão culpando por alguma coisa. Vocês querem dizer alguma coisa? Né? Culpando o outro pelo estado que você está. Mas quando a pessoa está naquele estado, ela não tem recurso, ela não tem consciência de descobrir isso, de que ela está nesse lugar de vítima, né? Que semelhante atrai semelhante. Então, se ela está daquele jeito porque ela atraiu, a vibração dela está daquele jeito. Mas naquele lugar, se a gente chegar e falar, olha, você está sendo vítima, sai disso, não é o remédio, né? Realmente tem que pegar na mão da pessoa e tirar ela dali, fazer ela olhar para ela e trazer de volta a identidade dela, a essência dela, né? Isso nas terapias integrativas, né? A gente pode fazer de várias formas, sem ter que mexer no drama, sem ter que falar, a pessoa acorda, chacoalhar a pessoa, porque isso não vai adiantar. Né, Ruth? Pode levá-la até mais para baixo ainda. O truque que eu uso, até para mim, né, é assim, eu consegui descobrir que eu estava nesse processo de vítima e consegui sair dele, entre aspas, sozinha. Mas porque eu já conhecia quais os comportamentos e eu consegui olhar para mim, consegui me pôr tipo ao espelho e dizer assim, porque é que eu estou com este tipo de pensamento novamente? E quando eu bato com a pergunta do porquê que eu estou com este tipo de pensamento novamente, eu entendi, eu estou num processo de vítima, eu tenho que sair deste processo.
porque só assim eu me vou curar, só assim eu consigo me curar. Eu até não foi há muito tempo assim, gente, foi o ano passado, quando eu descobri isso, e eu estava muito doente, eu estive praticamente sem andar, e eu estou neste processo, estou quase sem andar, eu voltei outra vez ao mesmo, e até cheguei a pôr em causa tudo aquilo que eu acreditava. Foi muito aquilo que eu acreditava que é as terapias, né? Eu acredito muito na força das terapias holísticas, nas terapias energéticas. Eu acredito muito. E eu cheguei ao ponto de pensar assim, mas será que efetivamente eu acredito? Olhem a minha fé ali a ser julgada. Será que efetivamente aquilo dá certo? Eu cheguei ao ponto de pôr os meus cristais de lado. Eu andava há um ano a beber a minha aguinha de cristais, o meu floral de cristais, e eu disse, ok, os cristais não estão a dar resultado, então coloquei os cristais de lado, deixei os meus cristais de lado, e quando eu deixo os meus cristais de lado, falei assim, não, pera, alguma... Travou de novo, gente. Paciência. Oh meu Deus, meu pai. Oh meu Respira, pai. Ruth. Ó, a Márcia falou, depressão é mais profunda, a pessoa não consegue fazer essa análise. Realmente, quem está mergulhado no meio do drama não consegue sair se não tiver clareza, né? E aí é nesse lugar que a gente precisa buscar ajuda para essa pessoa, através de uma terapia que não precisa ser invasiva, né? A terapia multidimensional, ela não é invasiva, a pessoa não precisa falar do drama, a pessoa não precisa fazer um digging, cavar e descobrir a crença, nada disso. Ela fica deitadinha ali e os seres de luz trabalham no campo dessa pessoa como um reiki, superficialmente, porque tem que fazer algumas sessões até a pessoa começar a se abrir os olhos para olhar o seu valor, reconhecer o seu valor e aí sim poder fazer essa análise que a Ruth está fazendo. Porque ela falou assim, eu comecei a ter consciência que eu era vítima. Para a pessoa chegar nesse lugar de consciência, ela precisa ter tido uma ajuda para ela abrir os olhos e falar, nossa, eu estou nesse lugar. E agora? A partir dali, a gente consegue trabalhar com outras terapias, como o Theta Healing, que a gente vai cavando. Mas até lá, óleo essencial, como a Ruth falou, pode ajudar. Cristais, reiki, terapia multidimensional, porque são energias que vai ajudar junto com o corpo médico, junto com o remédio, junto com a terapia convencional, né, com os psicólogos, tudo isso vai ajudar. Vamos ver se a Ruth traz. Volta. Aqui no Brasil a gente tem a CVV, né, que ajuda, deixa eu ver se ela vai entrar novamente, que a gente pode pedir ajuda, o CVV, no número 188. Deixa eu ver se a Ruth entra, gente. Querida. Tem uma filha, Márcia? Importante. Oi, Ruth. Vamos continuar, meu amor. Continua com a sua... Não está fácil. Agora desliguei os equipamentos todos, só estou com o telemóvel mesmo, com o celular aqui ligado. Agora já até perdi o assunto, estava-te a ouvir. E sim, os florais ajudam, os florais dos cristais ajudam, os óleos essenciais ajudam, mas é preciso, por exemplo, e vou trazer isto desta forma, eu consegui chegar nesse processo que estava no processo de vítima, porque eu sou terapeuta, né? Mas quem não tem as ferramentas, quem não busca se autodesenvolver, se autoconhecer, não é fácil a pessoa identificar que está no processo de vítima. Não fica fácil. Só o psicólogo, o psiquiatra ou o terapeuta é que vai conseguir identificar esse processo na pessoa. Ela não vai conseguir identificar se ela não. E eu conheço essa minha psiquiatra paraguaiana maravilhosa. Ela teve colegas psiquiatras que tentaram o suicídio. Eles próprios tentaram o suicídio, porque eles não aguentavam a dor que tinham. Agora, na pandemia, muita gente que teve depressão algum dia na vida,
pegou o Covid, depois do Covid, eu fiquei sabendo assim uma quantidade enorme de pessoas terapeutas, pessoas que, né, do meu convívio, que voltaram a ter pensamentos suicidas, voltaram a ter depressão. É, dizem, né, que o Covid atacou lá uma área do intestino onde eram produzidos os hormônios do prazer, né? Então isso fez com que algumas pessoas regredissem e precisassem voltar para a medicação. E muita gente que já estava bem não aceitou voltar para a medicação, né? Eu tenho casos de cliente minha que eu falava, não vou voltar para a medicação, que absurdo, eu já estou bem. Mas eu estou sentindo esses pensamentos. A gente trabalhou na terapia, convenci ela de voltar, e agora duas que estavam nesse caso, né, que já estava bem, voltou a tomar a medicação, já está desmamando novamente do remédio. Então, existem alguns momentos que é necessário você fazer, como o Ruth falou, é uma junta médica. É o psiquiatra, é o psicólogo, é remédio, é terapia, é reiki, é tudo isso, para poder trazer para a pessoa uma clareza, para ela chegar e falar assim, agora sim, vamos trabalhar isso, né, Ruth? É mesmo isso, Val. E há uma coisa que eu percebi comigo, né? Eu falo da minha experiência, que eu percebi comigo, uma vida sem objetivos é uma vida depressiva. Sim. A pessoa não tem objetivo de vida. Quem não tem objetivo para viver, a pessoa não... E eu quando digo objetivo para viver, não é os filhos. Não é, os filhos não podem ser um objetivo de viver, porque transportam para eles uma grande carga de responsabilidade, que é a carga que pertence a si. Sim. E isso também vai criar uma depressão nos filhos, porque ele carrega aquela mochilinha da responsabilidade, eu tenho que estar bem para os meus pais estarem bem, e isso também o leva a um ponto de sufoco na vida deles. Eu tenho que ter os meus próprios objetivos de vida. Se os meus filhos fazem parte, melhor ainda. Se não estão a fazer parte, eu posso os trazer para eles fazerem parte. Sim. Eu vou trazer aqui isto, porque é que eu estou a falar nisto dos objetivos, e eu gosto muito de trazer analogias através dos filmes, que eu sei que os filmes, em grande parte, eles representam a realidade. A outra parte é a parte romantizada, que é a parte da ficção, né? Mas uma grande parte do filme, ele é um facto verídico. No Japão, há uma floresta, eu não me lembro o nome da floresta, tá? Eu vi este filme há uns 5, 6 anos mais ou menos. No Japão, há uma floresta que é só dedicada a este tipo de pessoas. E existe até um guardião, que esse guardião é passado no filme. Gente, até afeta a minha voz isto. Perdão. Nesse filme, o guardião da floresta, o espírito da floresta, ele fala porque é que as pessoas cometem o suicídio. E estamos a falar dos japoneses, que são as pessoas que mais realizam, mais manifestam na vida deles. Eles são educados para isso. Então ele explicou que chega ali mais ou menos a faixa etária dos 50 anos, eles conquistaram tudo o que queriam conquistar. A família, a empresa, a independência, e eles ficam sem um objetivo. Eles têm o dinheiro, têm o carro, têm a casa, têm a família, têm tudo perfeito. E então perdem o objetivo. E como perdem o objetivo, não sabem para que lado onde ir. Então a vida fica sem sentido. Então como fica sem sentido, eles ficam naquela, eu vou para onde? Então eu já vivi tudo o que tinha para viver, já conheci os países todos que eu queria conhecer, já fiz tudo o que eu queria fazer. Então não faz mais sentido eu estar aqui, e eles partem. Tanto que uma alta taxa de suicídio é o Japão. O outro deles são norte da Europa, mas tem a ver com outra coisa, que é a vitamina D. A falta do sol, que é muito importante, porque traz o quê? Traz a alegria. Poder de ação, né? O sol. O sol traz a alegria, traz a ação, traz a vontade de ir fazer. A minha mãe costuma dizer que na hora que ela mais produz é quando está sol. É o verão. Para ela o melhor dia, a melhor altura do ano é o verão, porque ela está sempre fazendo. Está sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando.
E chega o inverno, chega aquela hora da noite, né? Anoitece mais cedo, a pessoa parece que fica mais triste, as coisas ficam mais paradas, chove, há menos horas de sol. Então as pessoas têm tendência a ir mais para a depressão na altura do inverno. E não é por acaso. Estamos no norte da Europa, né? Estou aqui no outro lado do hemisfério, e estamos a entrar numa fase que é a fase do outono. Tem tendência as pessoas aqui a ficarem mais depressivas. O inverno aqui também no Brasil é natural, as pessoas ficarem mais fechadas, fica mais, né? E eu queria fazer um comentário sobre essa questão dos japoneses, que você comentou. Como que é importante a pessoa ter um objetivo maior espiritual, né? Se a pessoa tem uma missão espiritual, ela já não está só focada no material, no que ela vai conquistar aqui nesse mundo, é carro, é família, é casa, é dinheiro, mas se ela tem uma conexão com a espiritualidade, né? Até eu ia te perguntar sobre religião, se você tinha alguma religião, se você ia para algum lugar, porque você precisa se conectar com esse lugar de força maior. Como é importante a gente acreditar em Deus, na nossa missão, que a gente está aqui por um objetivo muito maior, né? Para não cair nesse lugar. Faz sentido, Ruth? Faz todo sentido. Eu acredito que para mim foi 90% fundamental. Eu não sou religiosa, tá? Eu não, no sentido de seguir uma religião. Eu tenho a minha fé e posso dizer que desde sempre, já partilhei isto até acho que foi na reciclagem da TM que eu partilhei isto contigo. Desde sempre que eu sinto Sananda comigo, mais conhecido por Jesus, desde sempre. É uma coisa que eu tenho o meu pai terreno, né, o meu pai daqui, mas eu tenho o meu pai espiritual. O meu pai espiritual é Jesus, é Deus, é aquela essência ali. E eu cheguei durante muito tempo, eu até cheguei a dizer, eu fui criada por eles. Eu tive uma mãe, sim, que me forneceu comer, que me fornecia a roupa, sim, mas o caminho era eles que me diziam, vai pela direita ou vai pela esquerda, vai por aqui ou vai por ali. E sempre senti eles nas minhas costas, sempre senti Sananda ali comigo, sempre de braço dado comigo. E eu acredito que foi isso que me manteve e que me fez-me muitas vezes chorar e até gritar com ele, principalmente no ano 2012. Eu gritei, a gente grita, às vezes a gente fala, a gente se rebela perante o Criador e pergunta o porquê, né? Eu chorei muito com ele, eu chorei muito no colo dele. E eu cheguei a ficar emocionada com isso. E foi quando eu conheci o famoso, eu não sei como é que se diz, um trecho da Bíblia que é as pegadas na areia. E quando fala para mim as pegadas na areia, quando eu li o trecho todo das pegadas na areia, eu disse, ok, agora eu sei porque eu não te vejo mais. Foi no sentido de, ok, agora eu sei porque não te estou vendo. Estás comigo ao colo. E eu, ok, então vamos em frente. Mas quando bateu aquela necessidade, eu conheci as pegadas da areia em agosto de 2012 e a tentativa de suicídio foi em novembro. Eu senti que eu não conseguia sair do sítio onde estava. E foi muito, muito forte. Eu chegar para ele e dizer, por favor, me ajuda, porque eu não estou a conseguir sair daqui. Eu passei por uma reunião, entre aspas, de família, onde eu vi a minha privacidade ser invadida, onde eu fui literalmente humilhada por 5 pessoas sentadas à mesa, e não houve uma única pessoa que estivesse sentada à mesa naquele dia que não tivesse humilhado. A humilhação só parte de quem? Eu sei que a humilhação hoje parte de mim, mas também porque eu dei poder a eles para fazerem isso. Você não tinha força, né? Você não tinha recurso interno para dizer não. Aí você foi, né? Depois que você foi aprender a sair desse círculo, porque você fica num círculo vicioso ali, se sentindo inferior, se sentindo fracassada. Não tem um recurso positivo dentro de você nesse momento. Não, e assim, quanto vejo famílias que a mãe e o pai só pensam de forma negativa,
ixi, e ao teu redor as pessoas pensam tudo de forma negativa, ainda mais difícil fica tu quando tentares pensar positivo. Eu nessa altura já tinha lido o livro O Segredo, mas eu não conhecia palavras positivas. Eu não conhecia a força da palavra, eu não sabia que as palavras tinham poder. Eu só conhecia que as palavras têm poder em 2019, quando alguém falou para mim sobre Saint-Germain. E eu, ok, vou ler quem é este fulano. Para mim era um fulano, tá? Não era o ser magnífico que ele é, para mim é um fulano. Ok, então eu falei assim, espera aí. Quando eu li o livro dele, agora não lembro qual é que foi, que falou do eu sou. Espera, então o eu sou é o verbo mais, o ser é o verbo mais poderoso que nós temos. E quando eu decretava, eu não sabia que ele decretava isto, eu sou má. Porque eu respondo aos meus pais. Eu sou má por causa da forma como eu falo. E quando a gente começa a decretar estas coisas acerca de nós, as coisas vão mal. A gente começa a olhar e começa a ver, eu não me amo. Toda a gente diz que eu sou má. Ai, Márcia, depois eu digo-te... Eu acho que é o livro de ouro de Saint-Germain. É isso mesmo. O Deve livro... ser que é o que fala o eu sou. Eu sou, é o livro de ouro de Saint-Germain. É isso mesmo, o livro de ouro de Saint-Germain. Sobre o poder da palavra, que o eu sou é o poder mais, assim, a força maior que você fala. Por isso que eu falo, as pessoas querem descobrir as crenças, o que mais que você fala na sua mente do eu sou? Eu sou estabanada? Eu sou boa? Eu sou rica? Eu sou famosa? Sei lá, eu sou um fracasso? Você vive falando eu sou um fracasso? Esse eu sou cria sua realidade. Tem uma força energética muito forte. Pode continuar. É muito. Para mim foi quando começou a cair ficha, né? Quando eu começo a ouvir, peraí, eu uso muito isto, eu sou bruta com as palavras, eu sou isto, eu sou aquilo. Eu disse, pera, eu tenho que mudar isto tudo, eu tenho que mudar isto tudo. E comecei a partir daí a mudar tudo. Foi quando eu percebi que eu tinha a minha consciência, ela era uma consciência negativa. Eu nunca via, e posso vos dizer isto, até agora há bem pouco tempo, tipo 3 anos para cá, né? Para mim o mundo era preto e branco. Não havia as bolinhas azuis, os balõezinhos de cor-de-rosa. Não havia unicórnios. Para mim o mundo era preto e branco. Ou as pessoas eram más ou as pessoas eram boas. Não havia meios termos sequer. E eu achava a coisa assim, a dizer assim, mas isso é normal, isso existe sim, existe as sombras e existe a luz, tudo faz parte. Uma coisa a gente não vive sem a outra. Eu não sei o que é positivo e negativo sem saber o que é positivo, ou ao contrário. E foi esta construção minha que me fez sair deste ciclo de doença, de dor, de mágoa e estar constantemente pensando em suicídio. E também há aqui outra coisa, gente, que esta eu descobri agora há pouco tempo. Tá? Esta foi muito recente. Uma pessoa que tem a tentativa, que pensa na tentativa de suicídio, ela tem uma urgência de morte. Ela tem uma urgência de morte inconsciente. Ela quer morrer a qualquer momento. Então ela não sabe que tem isso, porque isso até vem até pode vir até da própria mãe. Ela não sabe que pode vir da própria mãe, então ela carrega essa responsabilidade para ela e é ela que vai fazer esse processo todo. E isso é uma coisa muito mágica. Podem estar a dizer assim, mas essa consciência de morte, se a minha filha nasceu de mim e eu trago isso, a minha filha vai carregar isso? Provavelmente vai. Provavelmente vai, se a mãe que tem consciência maior não limpar isso. Então, no meu caso sou eu que trago essa missão, limpar essa urgência de morte e cessar com esses pensamentos de suicídio. Mas também não é só os pensamentos de suicídio. Estamos a falar dos pensamentos de doença. Que eu preciso estar doente para ter atenção. Há quem cometa o suicídio para ter atenção. A tentativa para ter atenção do outro. Sim, sim. São os ganhos secundários da doença, são os ganhos secundários, né? Atrás da dor, atrás do vitimismo. Sempre existem os aprendizados e os ganhos secundários.
E existem também uma coisa que se chama honrar os ancestrais. Muitas vezes, a pessoa que está aqui nessa dimensão, nós, né? Pode ser que a gente venha honrar alguém lá de trás que se matou, que foi morto. E aí você fica com essa sensação, está na sua genética, né? No Teta Healing a gente vê muito isso. Na nossa genética tem crenças e tem padrões que a gente traz dos ancestrais, de até 7 gerações para trás, gente. Então é muito sério, a gente pode estar aqui carregando alguma coisa que não é nosso. E como a Ruth falou, você pode finalizar aqui e não passar isso para os seus filhos, né? Quando você faz uma limpeza dessa, corta esses cordões, faz essa separação, traz seus fragmentos de alma de volta, o que acontece? Você liberta a sua geração para trás e para frente. É como se fosse a ovelha negra, que a gente fala, não é a ovelha negra, é a ovelha holística, que ela chegou para trazer a liberdade para o sistema dela. A gente chega numa terapia multidimensional, num Theta Healing, a gente liberta uma geração. É muito lindo quando a gente sente realmente aquele alívio. Você sai assim... É maravilhoso. Ruth, eu acabei te atropelando, desculpa. Não, o que tu trouxeste é maravilhoso, porque dentro do Teta tu és mais especialista nisto que eu, né? És minha instrutora, por isso estás mais dentro disso que eu. Mas é lindo o processo, gente, quando a gente descobre, tipo, a raiz, vou trazer assim esta expressão, né? Quando a gente descobre a raiz do mal, o processo que depois se desenvolve dali para diante é lindo, é maravilhoso. Eu hoje dei por mim, eu fiz terapia agora na sexta-feira, e onde veio à baila essa história, novamente, de limpar, vou voltar a limpar essa situação. E a gente vai sempre, porque essa é a minha missão também. A minha missão de libertar a minha família, libertar toda a minha geração, para trás e para a frente, e até para os lados dessa urgência de morte, até de crises de doenças. E foi tão lindo o processo, foi tão intenso, que eu hoje dei por mim numa consulta com uma cliente e eu falei assim, espera, eu já mudei aqui, porque eu já não digo que eu sou má, eu já falo que eu sou boazinha, eu já sou aquela boazinha porque eu cuido de mim, porque eu estou cuidando do outro e já me vejo dessa posição, eu já não me vejo como a má. O processo é lindo todo o processo depois que se desencadeia ali ao redor, a relação com os pais, a relação com os irmãos, a relação com os tios, tudo o que acontece ali ao redor é lindo de se ver. Eu vejo por mim, né? Eu falo por mim aqui, mas foi maravilhoso. Os nossos pensamentos geram emoções, que geram sentimentos, né? Que criam a nossa realidade. E é óbvio que a gente precisa ir lá, na raiz. São os pensamentos que a gente aprendeu lá na nossa infância, na nossa adolescência, ou que veio com a gente de outros lugares. Algumas pessoas não acreditam em outras existências, mas a nossa genética, eles ficam marcados, né? E é isso que é preciso trabalhar. A pessoa que não dá abertura, né? Você vai pegar um adolescente que está com pensamento suicida. Você pode trabalhar os pais desse adolescente, que vai ajudar esse adolescente. Né? Eu tenho experiência que eu ajudei à distância, com a terapia multidimensional, a mãe de um adolescente que estava com pensamentos suicidas, que já estava trancado dentro do quarto há meses, e com uma sessão o menino já saiu do quarto, já foi para a escola, já começou a melhorar. A gente chegou a fazer 3 sessões nessa mãe, e trabalhando o círculo familiar dela todo ali, a harmonização, e foi uma cura muito linda para aquele menino de 14 anos. Então, assim, a gente pode ajudar energeticamente essas pessoas. Continua, meu amor. E depois disso, Ruth, que você foi lá, você começou a se trabalhar, né? Então, você é muito intuitiva, né? Você sempre foi muito intuitiva, eu já senti a energia de Jesus ali com você há muito tempo. Então, para você foi um processo natural vir para as terapias, porque conforme você vai atendendo as pessoas, você vai se trabalhando também, né, Ruth? Mesmo, é lindo, gente, só que é a terapeuta que consegue perceber o que a gente fala quando a gente diz que o processo é lindo. É mesmo lindo o processo. E quando a gente está um processo na terapia, quando a gente entra na terapia, a gente vai curar primeiro nós, vamos tratar primeiro nós. Até um ponto,
chega um ponto que a gente ou assume a nossa missão de vida, e eu vou trazer isto aqui, que isto é muito forte, eu não sei se a Val vai concordar comigo, mas isto é a minha perspectiva de visão. Chega um ponto que ou a gente aceita a nossa missão de vida, ou vai vir alguma coisa que nos obriga a tomar essa missão de vida. E quando falo aquilo que nos obriga a tomar a nossa missão de vida, pode ser um filho ficar com uma doença crónica, pode ser uma mãe que fica com uma doença crónica, pode ser a própria pessoa que fica com uma doença crónica, passa por um processo de cancro, de câncer. Pode ser mil e uma histórias, mas a pessoa quando olha para ali e fala assim, ok, deste lado eu não vou conseguir resolver, eu vou ter que ir para o outro lado resolver. E a partir daí desencadeia-se o processo. Onde está a raiz? Está em mim. Tudo começa e acaba em mim. Então, se tudo começa e acaba em mim, eu tenho que perceber aonde começou em mim. Eu vou perceber lá atrás em mim onde começou. Depois, quando eu já não consigo perceber sozinha, ai, também falhou a voz. Quando eu já não consigo perceber sozinha aonde é que está a raiz, eu vou ter que recorrer a outros terapeutas. E os outros terapeutas chegam para mim. Lembrando que nós, terapeutas, somos só os canais de cura, tá? Somos só os canais utilizados pelo Criador para curar, tanto a mim como curar o outro. E o outro que vem para mim, seja ele terapeuta, seja ele um cliente, ele é o meu espelho. Sim. Ele é Tá sempre o meu. né? Uhum. Meu Deus, que coisa linda, Ruth. Às vezes uma conversa, às vezes nem é preciso aplicar uma técnica, às vezes uma conversa, por causa do conhecimento que nós vamos adquirindo, porque nós estamos sempre estudando. Nós estamos sempre estudando, e volto a frisar, nós estamos sempre estudando, nós não paramos de estudar, nós estamos sempre estudando. Até quando estamos a conversar com o outro, nós estamos estudando. Não liga o botão do estudar. A gente está sempre estudando. Um filme, um livro, um outdoor, a gente estuda em tudo e mais alguma coisa. E o outro chega para nós, ele traz o processo dele, e nós temos o nosso processo também ali. E temos a nossa cura e a cura do outro também. Eu estou aqui a usar uma palavra muito forte que é a cura, né? Mas vou trazer aqui de outra forma. Nós nos transformamos a nós e transformamos o outro. É muito lindo. É um processo. A gente costuma falar que a sua cura é a minha cura. E eu acho isso muito verdadeiro, porque os medos que eu tinha, que eu fui me curando. Eu falo cura sim, porque para mim foi uma cura energética muito grande. Que eu fui me curando ao longo do meu processo. Eu comecei a atender pessoas com o mesmo desafio, porque eu tinha a cura em mim. Então eu atraí o outro para levar aquela cura para o outro, para mostrar o caminho para o outro, né? E você, depois que você se formou, começou a fazer esses cursos, você chegou a atender pessoas que têm pensamento suicida? Você chegou a encarar alguém? Chegarem para mim e dizerem-me assim, Ruth, eu estou desta forma. Não. Mas eu consegui, como já estou batida no assunto, entre aspas, como já estou experiente no assunto, né? Eu consegui perceber ali por trás tudo o que ali está. E é engraçado porque eu estou trabalhando numa família. E a mãe tem e passou para a filha. E isto acontece muito nas famílias portuguesas. Famílias muito numerosas acabam por trazer para os filhos, e quando falo filhos, pessoas com idades entre os 55 e 70. São as pessoas que estão chegando para mim neste momento que vêm com essa urgência de morte inconsciente, do subconsciente. Ela está lá subentendida. Como é que nós notamos isso? Existe, vou tirar aqui os meus óculos, não se consegue ver porque eu estou super bem maquiada. Ó, parabéns para a maquiagem, Ruth. Não, existe um processo que é primeiro aqui nas olheiras. As olheiras, elas ficam, à volta dos olhos fica tudo negro. Ou seja, a pessoa não consegue, não quer enxergar a realidade, não quer estar neste mundo. Então, primeiro é os olhos. E depois é tudo o resto. A miopia é um fator.
a doença é um fator e depois as palavras que a pessoa usa é outro. Toda a gente diz. Desculpa. Aqui eu Só, percebo que também existe... Pode continuar, Ruth, desculpa. é só terminar aqui as palavras que estas pessoas normalmente usam. Sim. Toda a gente fala assim. Todos conversamos desta forma. Mas é normal porque toda a gente pensa desta forma. Esta foi as primeiras 4 frases que eu ouvi da pessoa e falei assim, nossa, olha o que está ali. Eu já usei estas palavras. Eu já fui esta pessoa que queria o negro. Ai, mas eu não sou capaz, eu não consigo, está difícil. Isto é tudo palavras que as pessoas usam com a morte urgente do subconsciente. Isto está lá escondido. Aí podem dizer, mas é muito comum usar. Sim, é muito comum usar essas palavras, é muito fácil usar estas palavras e das palavras, as frases mais fáceis de se empregar. Mas quando se entende que existe negatividade e existe a falta de coragem de ir para a vida, também existe a falta de coragem para cometer o suicídio. Para tentar. Porque é preciso ter coragem. Vamos pôr aqui assim, entre o assassino e o suicida. Vocês acham que eles não têm coragem, um para tirar a vida ao outro e o outro para tirar a sua própria vida? Tem. Sim. É muito corajoso para tirar a própria vida. Né? Tem que ser muito corajoso. A mesma coragem para ir para a vida é igual. Ela é igual. É só tomar a decisão de ir para a vida. Eu quero ir para a vida. E para ir para a vida existe todo um processo para se ir para a vida. De encarar, né? Encarar os seus desafios, ultrapassar os obstáculos. Para isso, a pessoa precisa ter recurso para chegar nessa coragem. As terapias estão aí para isso, né, Ruth? As terapias facilitam muito. Eu falo por mim, né? As terapias facilitam muito, muito mesmo. Muito. E o mais engraçado com o Teta, tanto com o Teta, e eu tenho reparado até com... Deu uma travadinha, gente. Paciência. Estão sinalizando, conversando aqui com a Ruth. Deixa eu ver. Vocês estão bem, gente? Vocês que estão aí na live. A Mônica entrou agora, Ana Francisca. Boa. Oi, meus amores. Oi, Ruth. Pode falar, meu amor. Você estava começando a falar sobre terapias e travou. Nossa, e há a dizer que a terapia multidimensional e com o Teta a gente consegue trazer o pensamento correto, né? Aquele pensamento de tirar aquela parte, finalizar aquela parte negativa e trazer os pensamentos positivos. Inclusive o Teta, ele traz a coragem, o download da coragem ali, né? Para quem não sabe o que é, para quem não a sente, ele traz, é possível criar essa coragem dentro de nós e aprendemos a senti-la. É maravilhoso, gente. É maravilhoso para mim. As terapias é tudo. Ai, muito bom. O Teta Healing, a gente tem uma ferramenta que chama Download, é uma reprogramação que de vez em quando eu faço aqui para vocês, onde a gente se conecta com o Criador, com Deus, e a gente traz a sensação para o corpo da pessoa, porque tem gente que não sabe o que é alegria, nunca passou uma alegria verdadeira, então ela não tem nas células dela os receptores de alegria. Pode ser que ela tenha alguns momentos felizes, mas ela não saiba de verdade o que é alegria, ou o que é amor, ou o que é segurança, ou o que é coragem, como a Ruth falou. E os terapeutas, eles se conectam com essa energia, fonte criadora de tudo que é, e comanda e traz para essa pessoa aquele sentimento. E a partir dali, a pessoa tendo aquele sentimento lá dentro, fica mais fácil de caminhar pela vida e de ultrapassar os objetivos com coragem, com segurança, com amor. É isso que são os downloads. É como se a nossa mente fosse um computador e chama-se download porque é um programa, é uma energia que traz até a gente. Então, é como se fosse um programa novo de computador. Os negativos, vamos dizer que são os vírus. Então, eu faço uma limpeza, tiro os vírus do computador e traz esse download de alegria, de felicidade. Assim, a pessoa vai poder sentir isso com muita mais leveza na vida. Fica mais fácil os processos
médicos, remédio e tudo mais, quando você tem essa energia positiva no seu sistema. Pode continuar, meu amor. Ai, olha, eu fiquei aqui apaixonada com o que estavas a dizer. É importante esses downloads, gente, porque eles são grande parte, e eu senti isto com o Theta, quando eu fiz o Theta Healing, a primeira vez lá, o ano passado, sim, o ano passado, em fevereiro, foi quando eu fiz Theta Healing pela primeira vez. Uma sessão, né? Uma sessão, sim, uma sessão de Theta Healing. E foi impressionante a pessoa que eu me tornei a seguir, tá? Porque eles são fundamentais para quem não sabe sentir, por exemplo, alegria, como a Val falou, amor incondicional. Curioso, eu vou trazer aqui esta coisa do amor incondicional, porque eu sempre senti amor incondicional, eu não sabia que sentia amor incondicional. E quando o Criador me mostra o que é amor incondicional, eu disse, eu conheço este sentimento. Eu já conheço este sentimento, só que eu neguei-o durante um tempo. E é quando a gente começa a questionar a nossa fé. Eu amava as outras pessoas, independentemente de elas me agredirem ou não. Eu continuava a amar elas. Eu amo o ser humano, eu vou trazer aqui esta pessoa, eu amo o bichinho que nós somos, o bichinho no sentido de nós temos uma capacidade tão grande, 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 mas nós temos que saber até onde nós somos capazes de ir. Porque nós somos uma máquina incrível. Nós respiramos sem sentir, nós andamos sem dizer, olha, mexe a perna direita agora, mexe a perna esquerda a seguir. A gente é uma máquina incrível. Incrível. E temos uma capacidade, poucos seres, mais nenhum seres no mundo, no planeta Terra, tem, né? Que é a nossa capacidade racional. Então nós somos incríveis, né? E aquilo para mim foi descobrir que eu já sentia aquilo que eu achava que até era mau, né? Entre aspas, que aquilo era uma coisa que era má. É mau amar toda a gente, amar o inimigo. Assim, nossa, ele fez mal, tudo bem, mas é consciência dele, eu não posso fazer nada a não ser amá-lo. Porque Jesus disse, é um dos mandamentos, amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Então como é que eu posso andar no mundo e ter uma vida plena se eu não amar uma parte de mim? Porque se eu não amo a outra pessoa que está ali, entre aspas, fazendo mal de alguma forma, então existe uma parte de mim que eu não amo. E esta é... O outro é reflexo, né? O outro é reflexo de você mesmo. Quando a gente começa a entender isso, cai uma ficha enorme, né? É, mesmo. E o filme Avatar, olha, eu e a analogia dos filmes. O filme Avatar, ele explica isso. Quando eles se sentam lá de volta daquela árvore enorme, e travou aqui, quando eles se sentam lá à volta daquela árvore enorme e todos criam aquelas raízes em que todos estão ligados entre eles. E ali explica, nós somos todos um, todos fazemos parte do mesmo e que nós temos que cuidar uns dos outros, não podemos estar desconectados já porque ele é inimigo, eu tenho que o odiar. Não, é o contrário, eu tenho que o amar. Sim. Porque ele não está amando alguma parte e eu não me estou amando de alguma parte também. O amor incondicional do Criador é uma força tão poderosa, é realmente um amor sem condições, né? Muita gente fala, o amor incondicional, o amor de mãe. Mas o amor do Criador é muito maior do que o amor de mãe. É um amor realmente que não vai te abandonar, que não vai te rejeitar, que está pronto para você o tempo inteiro. Então, quem quiser conhecer aí o Theta Healing ou quiser conhecer a terapia multidimensional, eu indico a Ruth, eu vou deixar todos os contatos dela aqui embaixo, né, para você indicar para os seus parentes, para as pessoas que precisam de uma sessão. A Ruth está aí para isso. Ai, adoro o filme. Eu quero assistir esse filme de novo, porque eu assisti esse filme já há muitos anos e hoje, com outra consciência, deve ser incrível assistir ele de novo. E a minha filha me falou que ele está no cinema de novo aqui. Eu vou assistir de novo. Vai, Val, vai. Eu assisti logo quando ele saiu e foi
eu era uma outra pessoa, né? Estamos a falar, acho que em É, 2009, quando eu saí em aham. erro, 2009, 2010, eu era uma pessoa completamente diferente. Sim. Agora fui assistir, a semana passada fui assistir, ele estreou novamente aqui, a primeira, porque em dezembro vai sair a nova edição, ele estreou aqui e eu tive que ir ver. E eu, nossa, não, é... Assistir com essa consciência expandida deve ser incrível, né? Eu lembro que eu não tinha entendido muita coisa, eu ficava assim, nossa, que isso, que louco. Mas agora deve ser bem legal. Eu vou assistir também, acho que eu vou essa semana. Minha filha me falou que voltou pro cinema. Não, amor incondicional é um amor que ama acima de qualquer condição. Não é o que aceita, é somente o amor de Deus mesmo, o amor daquele que te criou. É um amor que traz segurança, que traz. Você sai do seu controle, sabe? Você não precisa de controle para amar. Existem as leis é, universais que você pode amar à distância, sem se misturar no drama e na crença da pessoa. Você simplesmente ama. É um pouco mais profundo, né, Ruth? é muito, eu vou falar aqui, vou complementar isto que a Val está aqui a trazer. Sim. É, a gente aceita, vou trazer assim, a gente aceita o outro tal e qual como ele é. Independentemente de ele ser alto, baixo, magro, gordo, cabelo loiro, cabelo preto, cabelo moreno, seja lá que for, a gente aceita ele exatamente como ele é. Com uma perna, ser uma perna, com um braço, ser um braço. É a aceitação pura da essência do outro. O que importa no amor incondicional é a essência do outro. O que é que acontece por vezes quando nós amamos incondicionalmente alguém ou algo? Fazemos isto, por exemplo, estamos aqui numa live. O assunto é de dor. É. Mas a gente tem que falar. Não podemos ficar calados. Sim. Doa a quem doer, da forma que. E vou falar isto porque até no fim de semana vieram para mim e disseram assim: oh, Ruth, mas eu sou brusca com as palavras, eu tenho que aprender a falar para poder fazer uma live. E eu disse: não, tu não tens que aprender a falar para fazeres uma live. Tu és tu e vais falar, vais organizar a live. Sim, senhora, aí tens que organizar. Mas tu és tu, a tua forma de falar é a tua essência. Sim, não É quem tu adianta és. você ser outra pessoa. Não dá. Tu és tu, a tua essência. É a tua essência que está ali, é a tua essência que se vai conectar com as pessoas que estiver a conectar. E isso, gente, é amor incondicional. Dizer para o outro, olha, essa é a tua forma de existir no mundo. Como fica numa relação abusiva. Val, falas tu ou falo eu? Ai, 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 hein, Márcia? A Ruth já passou por uma situação de abuso, né, na relação. É, a relação abusiva, eles estão ali semelhante atrás semelhante. Eles estão na relação abusiva porque eles estão precisando aprender alguma coisa um com o outro. A partir do momento que aprendeu, a pessoa sai da relação abusiva, ela não vai ficar ali. Se ela está ali, é porque ela está precisando aprendizado, está servindo para alguma coisa ali. Foi o que aconteceu comigo. Né? Eu estava a viver essa relação abusiva tóxica, literalmente tóxica. Para ter uma pequena noção, podem comparar, por exemplo, com a quantidade de comprimidos que tomam. Eu tomava cerca de 20 comprimidos por dia. Por isso é mesmo literalmente tóxica, que o tóxico leva à doença. E eu saí. Oh, travou. Peraí, gente. Ruth, mexe aí nesse celular para voltar em sua internet. Bom, vou falando aqui um pouquinho até a Ruth voltar. Muitas vezes as relações, muitas vezes não, a relação abusiva ela está muito no lugar da dependência emocional, né? E aonde que está o amor incondicional? Está em todos os lugares. O amor incondicional, o amor de Deus, o amor das pessoas. Para a gente se amar incondicionalmente, precisa olhar para a nossa essência, para aquilo que a gente realmente é, e se conectar com o Criador, acessar um lugar de virtude onde eu sei que eu tenho valor, eu sei que eu me amo e que eu me aceito. E aí sim eu vou conseguir olhar para o outro, aceitar aquilo sem me machucar e aceitar.
Peraí, deixa eu chamar a Ruth. A Ruth está tentando entrar de novo. Ah, a Márcia quer saber o amor incondicional numa relação abusiva. O amor incondicional é o que vem diretamente do Criador para nós, tá bom? Será que agora? Não, quem ama aceita tudo, não. Quem ama não aceita tudo. É diferente. O amor entre as pessoas e o amor incondicional é o que vem do Criador pra gente. Tá bom, Márcia? É, Pode continuar, eu vou, Rutinha. vou aqui terminar aqui, porque o assunto é tão forte que até caiu a minha internet. Eu Tá bom. saí, sim, eu tinha um amante, eu tinha um namorado, e isto é aquela coisa, eu pedi em 2011, pedi, ajoelhei-me perante o Criador e pedi mesmo perante a minha imagem, que eu tenho de Jesus, pedi mesmo, por favor, tira-me daqui que eu não aguento mais. O que é que ele fez? Ele pôs o ator perfeito na minha vida, que era um amigo, que virou amante, que depois virou namorado, e foi engraçado porque eu saio da relação abusiva com o pai da minha filha, passo para outra. E uma coisa bastante simples que acontece nas relações abusivas é a gente não dizer não. A gente não consegue dizer não para o outro. E a gente vai dizendo não, não é para o outro, a gente vai dizendo não para nós. Então, com quem é que eu estou a ser abusiva? É comigo mesma. Quando eu não dou limites ao outro. E isso, eu vou trazer aqui, vou juntar aqui, se eu digo não para o outro, se eu digo não para mim, eu digo sim para o outro a tudo, chega a um ponto que eu quero impor limites, eu não vou conseguir. E eu vou estar lá no fundo do poço porque eu não sei dar limites ao outro. E foi o que me fez chegar ao ponto que eu cheguei. Sim. E tem que haver um objetivo. E quando eu falo estes objetivos, gente, é objetivo profissional, é objetivo financeiro, é objetivo nos relacionamentos, é objetivo espiritual. Então, importante demais. Essa missão espiritual. Estes 4, eu não falo já nos outros todos, eu só falo nestes 4 que são o pilar para tudo. Uma casa não precisa ter 4 pilares para ser uma casa. Então lembra-se desses 4 pilares. É importante a gente ter objetivos neles todos. Podemos ter só 3 objetivos? Podemos. Mas a vida plena são nos 4 pilares. E o objetivo, e torna a querer dizer, o objetivo não é eu querer que a minha filha vá para a universidade ou para a faculdade. O meu objetivo é eu conseguir o melhor para mim. Eu tenho que estar em primeiro plano. Sim. E se achar que isso é egoísmo, trabalha isso, porque prioridade não é egoísmo, gente. Quando você está cuidando de você, automaticamente você está cuidando melhor para sua filha, para seu filho. E quando a gente quer o melhor para o filho e a gente se despreza, se sente um lixo, não cuida de si mesmo, a gente está levando preocupação para os filhos e não o contrário, né? Então, muita gente fala assim, esse negócio de prioridade que o terapeuta vive falando, é um egoísmo. Eu acho que é egoísta eu me colocar em primeiro lugar. Aí, se você tem essa crença de que é egoísmo se cuidar, aí você tem que se trabalhar essa sua melhor versão, para realmente liberar essas crenças que estão impedindo você de ser o primeiro lugar na sua vida. Aí sim, você vai começar a mudar a sua vibração e atrair para você pessoas que estão ali na mesma vibração que você, semelhante, atrai semelhante. Então, se você está se sentindo mal, se prejudicando, se colocando em segundo lugar, você só vai atrair pessoas que vão fazer o mesmo com você. Se você mesmo faz isso com você, você vai atrair uma pessoa que vai te achar que é uma fracassada, que vai te inferiorizar, que vai te colocar para baixo. Não vai ser uma pessoa que vai te amar, que vai colocar você para cima, vai ser o contrário. Então, a gente cuidando da nossa essência, da nossa vibração, a gente atrai mais aquilo. Lembra sempre disso, semelhante atrai semelhante. Seja bom ou ruim. Né, gente? E eu vou dizer aqui outra coisa. Às vezes nós trazemos, mas isto é vai 50%
dos casos, atraímos o ruim porque a gente precisa de aprender alguma coisa. Tá? É porque já estamos numa faixa, ok, eu já sei quem eu sou, eu já me conheço, eu já sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu conheço a minha missão, eu sei quem é a minha essência, eu sei quem eu sou e quem eu estou, ok, mas eu preciso subir patamares. Então, quando a gente precisa subir patamares, vai aparecendo sempre o ator perfeito para nós subirmos mais um patamar. Mais um patamar. É preciso esse ator perfeito. É isso mesmo, Márcia. Márcia escreveu ali que mandou meus filhos mais velhos que estavam sugando cuidar da vida deles. É, vai cuidar da vida. Agora já tem os recursos, já tem os instrumentos e foi cuidar dela. É isso aí, Márcia. Se você não está sentindo culpa por isso, beleza. Agora, se você está sentindo culpa, trabalha essa culpa, tá? Porque muitas vezes você vai cuidar da vida, só que você fica, ai, vontade de segurar, né? Vontade de cuidar, mãezona. E aí tem que trabalhar essa culpa, porque essa culpa começa a atrair para você autoflagelo, né? E autoflagelo entra em alguns lugares de doença, entra em alguns lugares de doenças psíquicas também, porque você fica carregando um peso de ter feito isso. Mas se não sente culpa, beleza, é isso aí. Cuidar de você em primeiro lugar. É isso mesmo, Val. É um assunto que trouxeste agora. Eu não costumo falar dele, mas vou falar agora. Eu há 4 anos que eu não sei nada da minha filha. Eu quando me separei, eu deixei com o pai, porque eu sabia que o pai ia dar mais estabilidade financeira a ela. Se houvesse uma necessidade a nível de saúde, eu sabia que eles iriam conseguir, eu não iria conseguir. Então eles iriam conseguir, então eu tive que escolher, ou ficava naquele relacionamento abusivo e acabava-me ali, ou eu vivia e tinha que abrir mão da minha filha. E uma frase que a terapeuta usou comigo, que fez parte desse grupo, foi: os filhos não são nossos, os filhos são do mundo. E quando eu deixei a minha filha com o pai, eu nunca esperei que eles fizessem o que fizeram comigo, mas isso é outro assunto, tá? Nunca esperei que eles agissem da forma que eles agiram, mas foi uma forma de eu olhar para mim e hoje estar aqui. E eu recebi muito, e vou tornar a frase muito, muito, muito julgamento por ter deixado a minha filha com o pai. E a juíza que tratou do processo, ela ainda disse para o pai: a mãe entende melhor a filha, porque têm as duas a mesma doença. Então a mãe saberá de cuidar melhor da filha. E eu disse para a juíza: eu saberei cuidar dela quando eu estiver bem. Eu, neste preciso momento, eu não estou bem. Então, se eu não estou bem, eu não posso cuidar da minha filha. Ela tem um pai, tem uma avó e tem um avô que a amam muito. Então, eles estão com melhores capacidades para cuidar dela. Porque eles têm saúde. Eu estava sem saúde na altura. Tinha acabado de sair do hospital, tinha passado por 6 operações. Então, eu tive que dizer para a juíza: ela tem melhores condições para estar com o pai do que está comigo. Mas as pessoas ao redor, os filhos têm que estar com a mãe separa-se, mas os filhos têm que estar com a mãe. Este julgamento, chegaram a virar para mim e dizer assim: eu jamais abandonaria a minha filha. E eu perguntei: qual é que é a mãe? Quem é que é mãe verdadeiramente? É aquele que agarra no filho e leva para debaixo de uma ponte, ou aquele que o coloca para a adoção? Para ele ter melhores condições? Sim. Quem é que é mãe? Foi o melhor que você pôde naquele momento fazer por ela, né? Exatamente. E quando eu decidi, estou a arrepiar toda, quando eu senti isso em mim, eu disse: eu vou me libertar desta culpa. Eu disse: eu fiz o melhor que eu pude. E eu estou fazendo o melhor o que eu posso todos os dias. Mas eu sei que ao me curar a mim, eu vou curar a minha filha. E um dia a gente vai estar juntas. Se for da vontade do Criador. Que lindo, Ruth, é isso mesmo. Por isso, mães que estejam aí a viver relacionamentos abusivos com os filhos, libertem-se deles. Mandem-nos para a vida e vocês liberam essa culpa. Acabou a bateria do meu Oi. fone, tudo bem.
acabou a bateria do meu fone. Amores, gratidão, gratidão, Ruth. Um prazer enorme falar com você. Esse assunto é tão importante, a gente vai ter que marcar mais, falar muito mais sobre tudo isso, porque as terapias são tão incríveis e pode ajudar tanto. Eu fiquei tão emocionada a live toda aqui, que a sua história é tão incrível. Eu não sabia da sua filha. E, nossa, tô com o coração assim transbordando gratidão, realmente, de saber de tudo isso. E como que as terapias podem realmente auxiliar, resgatar almas, resgatar pessoas e trazer para a vida, né? E ainda ajudar outras pessoas. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu é que sou grata por esta live tão maravilhosa contigo. Agradeço imenso o convite. Gratidão, minha querida. É muito bom ter você aqui como aluna, como amiga, como terapeuta. Então, quem se conectar com a Ruth, eu vou colocar os contatos dela aqui embaixo. Ela é terapeuta Theta Healing, fitoenergética, que é maravilhosa. Também sou fitoenergética, mas eu não atendo, eu fiz para mim. E taróloga. Nossa, fala aí, Ruth, tudo que você faz aí. Então, Reiki da Abundância, terapia multidimensional, Theta Healing, e tenho outras sintonizações dentro dos Reikis, há vários, Reiki Usui também, há vários outras, um dia destes eu juntei todas, somei-as todas, são mais de 40 técnicas em termos de Reiki. Trabalho também com a Aura Massa, que é outra do Bruno Gimenez e da Patrícia Cândido, e com os 7 raios, né? Os 7 raios são sempre fundamentais, né? Não é as técnicas, tá? É tudo o que está por trás. Sim, a conexão. O conhecimento, tudo. Uhum. Nossa, gratidão, Val. Ficamos muito emocionadas. Gratidão, meus amores. Quem tá aqui e não tá nos grupos de meditação, quer participar dos grupos de meditação, lá no link da minha bio tem um link lá do grupo para vocês entrarem e vir para meditação comigo todo domingo. Vou passar a programação agora de outubro. E quis se conectar com os cursos, terapia multidimensional, Theta Healing, quem quer ser terapeuta para trabalhar em você, venha falar comigo aqui no direct. Um beijo, gratidão a todo mundo que ficou aqui. Eu vou deixar salva e tô aqui, o que vocês precisarem. Amores, amores. Beijo, beijo, beijo. Gratidão, Ruth. Até a próxima. Grata. Grata. Muito, muito, muito grata. Tchau, tchau. Obrigada.